De todos os amores que eu tive, é o mais antigo. O Vasco é a minha vida, é a minha história, é o meu primeiro amigo. E quem não te conhece me pergunta por que eu te segui. Eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro, e eu não paro, não paro não. A cruz de Malta, meu coração. Vasco da Gama, minha paixão. Vasco da Gama, religião. Fala família, Leonardo aqui. Promessa é dívida e eu falei que se o Vasco representasse a sua torcida nesse jogo da quarta-feira, no caso ontem, contra o time do Atlético Mineiro, conseguisse ali se despedir da temporada de 2024, no caso, jogos mandando em casa. Em São Januário, eu começaria o meu próximo vídeo cantando e hoje eu estou cumprindo essa promessa. Claro que nesta quinta-feira, dia 5/12 de 2024, nós vamos falar muito dessa vitória ainda, vamos falar também aqui sobre escolhas de técnicos, vamos falar sobre Evangelos Marinakis, não tem jeito, e também sobre o seu concorrente lá, o italiano, que ninguém quer ver pintado de ouro. Então temos muitas informações, não vou prender muito aqui vocês, minha garganta está péssima, mas cara, estou muito feliz, principalmente pelo nosso trabalho, principalmente pelo aquilo que nós conseguimos entregar nesse final de campeonato, aqui transmitindo os jogos direto de São Januário. Claro, temos que ainda, limpar muita coisa, melhorar em muita coisa, nos profissionalizar em outras mais, mas com certeza sempre deixando aquele sentimento de torcedor nas transmissões. Então, cara, sentimento de dever cumprido. E com aquela exibição do Vasco ontem, tudo melhora, sabe? Fica até mais fácil de fazer o vídeo, fica até mais leve, mas temos notícias, temos informações depois da vinheta e também muito de Felipe Coutinho e dos caras que ontem, sabe, brilharam nessa vitória maiúscula que deu a vaga da Sul-Americana ao Vasco da Gama. Já volto. Valeu, galera? Fala família, Leonardo aqui de volta, canal da torcida Vascaínos, e agora sim, agora acho que dá para fazer de novo a campanha da camisa do Coutinho. Essa camisa aqui vai receber o número 11 do Felipe Coutinho, e aqui tem 3 assinaturas pesadíssimas, do Felipe Coutinho, do Verratti e também do Dimitri Payet. A camisa será sorteada, é uma das ações que nós estávamos fazendo, mas em respeito à torcida, esse momento difícil do Vasco, nós preferimos, sabe, não levar à frente ali a campanha dessa rifa, dessa camisa, devido ao momento do Vasco. Então a gente deu uma pausa, tinha esperança que o Vasco voltasse a desempenhar bem, mas não tinha jeito, no final do ano nós iríamos sortear. Então nós vamos aqui marcar a data certinho para poder sortear, e se você tiver interesse, me chame lá no Instagram, que eu vou te mandar o link aqui no caso dessa rifa, tá bom? O link vai ficar lá no nosso Instagram. É só me chamar lá que eu ou o Bruno, quem estiver cuidando do Instagram, vai te mandar o link ali da camisa do Coutinho. R$10, tá? Pega nada, irmão. E, olha, mas eu não tenho seu Instagram. Link tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Do nosso Instagram. Agora, para poder seguir, primeiramente eu quero agradecer aos mais de 100 mil inscritos aqui no canal. Graças a vocês que a gente consegue fazer iniciativas como essa de cobrir os jogos de São Januário. Tô rouco ainda, devido a toda a emoção vivida ontem. Para mim foi um jogo com a cara do Vasco da Gama, que é aquilo que o torcedor espera, sabe, principalmente para 2025. Eu acho que a última impressão, dizem que a primeira é a que fica, mas tivemos uma ótima impressão do jogo de ontem, e aí a expectativa já fica enorme. Claro que o Vasco tem que reformular o elenco, tem que trazer outros jogadores. Teve jogadores que jogou muito ontem, mas não quer dizer que vão manter esse nível ano que vem.
Mas é aquilo, eu acho que eles fizeram aquilo que tinham que fazer. Então, muito obrigado aos 100 mil inscritos. Para você que não é inscrito ainda, deixa o seu like. No final de tudo, bom, você se inscreva se você gostar do nosso conteúdo. Para você que já é inscrito, também também deixa o seu like. E no final vocês comentem sobre tudo isso aí que vocês vão ver aqui, beleza? Hoje eu tô assim um pouco mais leve, mais soltinho. Geralmente, né, os últimos vídeos era só pistola, desconfiado. Mas quando o Vasco vence, tudo fica mais fácil. Pronto, agora sim, porque nós estávamos com outra câmera e também modulado também em outra tela. Mas, bom, o Vasco venceu ontem 2-0 e esse homem aqui, né, o Felipe Coutinho, parece que agora a música faz todo o significado, porque ele voltou querendo demais e ontem foi anotado mais 3 pontinhos na conta do pai e o cara, mano, simplesmente jogou de terno. Claro, eu acho que aqui o gol não vai justificar toda a atuação, mas se liga nesse passe pro Verratti. Vou tirar aqui o barulho da torcida e olha só isso aqui, irmão. Se isso aqui não é uma pintura, é o quê? Meu Deus do céu. É engraçado que o zagueiro do Galo, ele tenta se esticar, né, mano, pra cortar a bola, mas o passe do Coutinho foi tão perfeito, cara, que quebrou as linhas, o Verratti infiltrou, chapou. De direito eu ia falar outra coisa, sabe, mas eu tô evitando. E ali 1-0 o Vasco da Gama, que já merecia o resultado desde o primeiro tempo. O Vasco onde foi o senhor da partida. E no segundo tempo, né, cara? Rapaz, uma puxada de contra-ataque do Vasco, depois de uma belíssima roubada de bola do Matheus Carvalho. O Vasco chegou ao segundo gol. E também, né, o Felipe Coutinho ele foi premiado pela atuação de ontem. Fechou ali, né, pelo menos em São Januário, o ciclo dessa temporada. E é claro que isso aí ficou na mente do torcedor. Os jogadores saíram ovacionados e o Felipe Coutinho, ele teve falando ao Premier, teve falando à Vasco TV, teve falando na Zona Mista. E eu vou colocar tudo isso porque eu acho que o Felipe Coutinho hoje merece demais falar aqui na torcida vascaínos. Bom, a gente vê num momento difícil. Todo mundo lutando, querendo ganhar os jogos, mas... E tá assim por causa dos direitos autorais. Valeu, galera. A gente não tava conseguindo. Falei pra ele, é um prazer enorme jogar ao lado dele. Esse moleque é um craque demais. A gente sai muito feliz daqui hoje. A gente sabia que era um jogo importante, uma briga direta, que nos dá direito a já estar classificado para a Sul-Americana. Então, um dia muito feliz aqui. Eu acho que a torcida sai contente também do estádio e é isso. Importante deixar talvez uma última lembrança para esse torcedor, se essa foi uma despedida, um até logo de São Januário antes da reforma, e você voltando a marcar no estádio que você conhece tão bem. Com certeza, era importante a gente fazer o último jogo em casa assim, primeiro pela classificação e pela imagem, né, para a gente deixar uma imagem boa pro ano que vem, para a gente almejar coisas maiores, que é o que o clube quer, o que os nossos jogadores queremos e vai ser os nossos objetivos, buscar coisas maiores. Então tá aqui o Felipe Coutinho praticamente se despedindo de São Januário para essa temporada, lembrando que ele tem contrato até praticamente o final de maio. Eu acho que o Felipe Coutinho não volta, sabe, para o seu clube de origem. Eu acho que ele vai permanecer no Vasco, vai entrar num acordo e o Vasco aí vai ficar feliz da vida, até porque, né, bom, o Felipe Coutinho eu acho que vai ser a referência de 2025. Se jogar o que jogou ontem, é isso que eu falo. Ficou ontem evidente que o Felipe Coutinho consegue render muito mais no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Porque ontem, cara, no meio campo ele sobrou em intensidade, sabe? Em jogadas, sendo cerebral, rompendo linhas, driblando, protegendo, sabe? Cara, tabelando. O Felipe Coutinho ontem deu um show no meio campo do Vasco e também parece que o Felipe conseguiu ajustar para o Felipe Coutinho jogar. Porque ontem você não via aquele Felipe Coutinho ter que voltar lá entre os volantes para poder começar a jogada. Ele jogou no setor onde ele rende mais. E um outro detalhe, tá provado, né, galera, que o 4-4-2 é a formação que o Vasco precisa, pelo menos para essa formatação de elenco que hoje nós temos. O Vasco não tem um elenco para jogar no 4-3-3. E no momento que o Vasco povoou, e o Felipe chegou a falar isso na coletiva de ontem, que o Vasco povoou o meio-campo, o Vasco pegou ali e veio com o Jair, que foi uma ótima sacada do Felipe, juntamente com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho.
e deixou o Felipe Coutinho só para se preocupar na parte da criação, não ficar ali marcando, voltando igual maluco. O Vasco ganhou muito mais consistência no meio campo. O Alex Teixeira ficou ao lado do Verratti, que, porra, confundiu demais ali a zaga do Atlético Mineiro e deu liberdade aos dois laterais, onde mesmo o Piton, no primeiro tempo, para mim, estando abaixo, errando tudo, e até o PH também estando abaixo, mas eles tiveram liberdade para subir, para tentar os cruzamentos, coisa que quando o Vasco fazia, na época do Paiva e antes do Paiva, era da intermediária, porque quando você joga com dois homens de lado de campo, você acaba fechando os corredores. Quando você bota dois atacantes entre os zagueiros e você vem com 3 cabeças de área, você consegue liberar os laterais. E isso ontem aconteceu, tanto que no segundo gol do Vasco, ali o Lucas Piton cruzou na medida para o Felipe Coutinho fazer o gol. E às vezes também o jogador de lateral acaba, cara, baixando o seu rendimento devido também à falta de oportunidade. Está sempre pressionado, está sempre sufocado, está sempre com uma dobra de marcação. Ontem o Vasco conseguiu quebrar essas linhas do Atlético muito bem e o Felipe Coutinho falou ainda no campo. Agora para a Vasco TV, pega nada, vamos ouvir. A gente sai feliz daqui, agora é importante, o time jogando bem. E é isso, lutamos do início ao fim e a gente saiu daqui coroado. Isso aí, lutaram mesmo, do início ao fim e saíram coroado. E agora as pretensões do Felipe Coutinho para 2025. A gente sabe que depois de muitos anos no futebol europeu, voltar ao Brasil não é fácil, exige um processo de readaptação. Queria que você falasse pra gente, agora que a temporada praticamente chegou ao fim com essa vaga confirmada, sobre esse esforço e essa dedicação para tentar corresponder, sabendo da importância que você tem na história do clube, da representatividade para esse time, mas num processo de readaptação. Com certeza, como você falou, é um processo. Eu, na minha vida toda, sempre me dediquei bastante e aqui não tem sido diferente. Tem esse processo de readaptação, eu tenho que respeitar isso. Estou fazendo o máximo para cada dia melhorar as minhas performances, ajudar o time dentro de campo e fora. Mas é isso, eu continuo lutando. Por ano que vem, com certeza, eu vou fazer um trabalho extra nas férias para poder adiantar todo esse processo e almejar coisas importantes para o ano que vem. Com certeza, eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento depois de bastante tempo, né, o Vasco não disputar um campeonato sul-americano. Então, como eu falei, hoje foi um marco importante para a gente, a forma que a gente jogou, a forma que a gente entrou em campo. E claro, o ano que vem a gente almeja fazer uma boa pré-temporada, lutar pelos títulos, brigar sempre lá em cima da tabela. E o clube merece isso, né? É um clube com muita história, merece estar lá em cima, merece estar brigando por campeonatos internacionais e é isso. Hoje a gente sai muito feliz daqui com isso. Então tá aqui as palavras do Felipe Coutinho. Detalhe, vai trabalhar nas férias para poder manter esse nível de desempenho, porque também não pode encher a barriga de rabanada, né, galera? As férias vêm aí, a gente sabe que o jogador sempre volta fora de forma, um pouquinho acima, mas tem alguns que sabem que continuam os seus treinamentos diários, tá? Para continuar ali, sempre mantendo um bom desempenho. E outro cara, mano, é difícil falar que o Felipe Coutinho não foi o homem do jogo. Pô, o cara jogou pra caramba, independente da assistência do gol, e ainda teve esse detalhe, a assistência e o gol. Mas, cara, o que o Jair jogou ontem no meio campo do Vasco, principalmente como segundo homem de meio campo, mano, porra, tá maluco, cara. Jair, se você ficar nesse nível aí pro ano que vem, cara, dificilmente alguém te coloca no banco. Vai ser com... Rapaz, detalhe, né? O Magic Paula voltou ontem também, já vou botar ele falando aqui. E o Jair falando também a Vasco TV. Feliz, primeiramente, valeu, Brian. Feliz de poder estar voltando no lugar titular, né, depois de muito tempo. Feliz também com a vitória, com o desempenho da equipe. Eu acho que o espírito tem que ser esse o ano todo. A gente vai encerrar o ano agora, mas espero que 2025 seja um ano maravilhoso e que a gente consiga ter esse desempenho também ao longo do ano que vem. Feliz? Então tá aí, né? Jair voltou, titular e jogou muita bola. E esse cara aqui também entrou, né? Entrou ali faltando 10, 15 minutos. O
Felipe falou até também na coletiva que quis dar um presente pro Paulinho, que ele entende o lado do jogador. 9 meses se recuperando, e aí o último jogo de São Januário, ele teve ali também, né, rapaz? O prazer de entrar no jogo e, bom, pelo menos se despedir dessa temporada em São Januário. O coração não tem palavra para esse momento. Trabalhei durante 9 meses. Foram 9 meses de muita luta, sacrifício. Muito trabalho, muita luta. Hoje, poder estar aqui de volta, retornando aos gramados, com a vitória e com essa linda festa da torcida, é uma noite sem dúvida especial para mim. Então tá aí, cara, e todo o sucesso do mundo para o Paulinho também, cara. E olha, esse meio campo ano que vem vai dar problema, hein? Eu acho que o Matheus Carvalho será vendido. O Hugo Moura deve de ficar. O Vasco deve de contratar outros jogadores, até para poder também aumentar o nível de competitividade, qualificar o elenco. Jogadores bons sempre vai qualificar o elenco. Então, nunca é demais. Mas, contudo, o Paulinho voltando, o Jair mantendo isso daí, o Paulinho voltando também a atuar bem. Com o Coutinho, se ele conseguir manter também esse nível de atuação, pelo menos o meio-campo do Vasco aí é um meio-campo, porra, cara, que vai dar prazer de ver, pelo menos ontem deu, tá bom? E aqui eu não vou deixar todo o pronunciamento do presidente Pedrinho, que falou sobre várias coisas, um momento difícil, sabe, o Vasco, ter chegado numa semifinal de Copa do Brasil, mas também deixando um agradecimento em especial ao Felipe, que viveu um drama no momento que ele estava assumindo o Vasco como técnico interino. Ele estava realizando um sonho, mas também vivendo um pesadelo. E o Felipe ali, ele, porra, mano, foi brabo, tá, cara? Cara, no caso, continuar trabalhando, depois de ter sofrido 2 perdas gigantescas, é difícil, cara. Só quem sabe, né? Só quem já viveu sabe o que é perder alguém que você ama. Entendeu? Tá aqui, ó. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Felipe, por ter aceito a responsabilidade desses 3 jogos, num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o seu Jorge e o Alexandre, o seu pai e o seu irmão. O seu Jorge, que muitas vezes foi um pai para mim, e o Felipe passou a madrugada também no dia do falecimento do seu irmão, agilizando todo o processo do enterro. E eu falei com ele que ele não precisava dar treino, que ele poderia abrir mão dos 3 jogos, porque é uma coisa muito grave na questão familiar. Muito. E na madrugada que ele passa com o irmão, ele vem de manhã, dá o treino e depois vai para o enterro do seu irmão. Tá maluco. E num mês só ele perde 2 familiares muito importantes. Então, eu só vim aqui fazer esses agradecimentos, em especial ao Felipe por ter aceito esses 3 jogos num momento tão difícil. A palavra é dele, tá? Obrigado. Muito fera isso aí, irmão. Muito respeito. Muito respeito. Bom, e aí o Felipe falou exatamente sobre esse momento difícil, né? E ele chegou a se emocionar. E emocionou também a todos. Cara, é respeitar demais uma instituição, tá maluco? Também entender, né, que de repente o pai dele em vida queria ver esse momento dele como treinador do Vasco. Para ser uma semana e um mês muito ruim, perder meu pai e meu irmão. Bravo. Mas muito bravo isso aí. Tá maluco. Eu sou Vasco, eu tenho que ajudar o Vasco. O Vasco nesse momento, desculpa, gente, precisou de mim, independente da função, eu vou ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Então, Pedro falou aqui em relação a abrir mão de ajudar o Vasco. E com certeza meu pai e meu irmão ficaram muito felizes pela minha atitude. Tá ligado, irmão? É isso. Você deve ter imaginado, pô, meu pai e meu irmão sempre sonhou em me ver nessa posição, depois de ser o maior campeão do Vasco. Então, bom, vou cumprir essa missão. E detalhe, até o momento não tenho o que reclamar, invicto. Devolveu a confiança aos jogadores. Eu acho que o Vasco tem tudo também para vencer o Cuiabá lá. Mas independente do que aconteça com o Felipe, eu acho que ele não fica pro ano que vem. Eu também acho, sabe, que ele nem tem que ficar nesse momento, que eu acho que realmente tem que trazer um técnico, até para tirar essa pressão dele. Eu acho que tem que desenvolver dentro do próprio Vasco. Mas, bom,
futuro pertence a Deus, mas tudo indica que no futuro o Felipe volta para ser treinador, sim, do Vasco profissional e aí começar um projeto. Tomara, tá? Porque o cara é um vencedor e também mostrou, né, mano, a força do seu caráter. Parabéns, Felipe. Brabo demais isso daí, irmão. Bom, e com isso, com essa vitória maravilhosa ontem do Vasco, sabe? Tem que ser enaltecida essa vitória. Time que não vencia há 5 jogos. Time que das últimas 15 rodadas só venceu 2 jogos, empatou 5, tinha perdido 8. Ontem conseguiu vencer, cara, e não é só vencer. É vencer bem. É vencer se fazendo ali senhor da partida, controlando a partida, ditando o ritmo da partida, não deixando o Galo... Cara, o Galo não teve tranquilidade o jogo todo. E, cara, se eu fosse falar de jogadores, o Léo, não tô falando, Léo, não tô falando que o meu xará lá tem que continuar na zaga, não. Tô pontuando o jogo de ontem, jogou muita bola o Léo. Outro que jogou muita bola foi o Matheus Carvalho, cara, jogou muita bola. O segundo gol nasce de uma roubada do Matheus Carvalho. Juntamente com o Jair, cara, o meio-campo do Vasco, o meio-campo do Vasco funcionou muito. E se eu não falasse que no Alex Teixeira, que eu critiquei pra caramba, cara, e se voltar a não jogar nada, eu vou continuar criticando, porque, cara, eu tenho um canal de YouTube, mas eu sou vascaíno, cara, eu sou torcedor do Vasco, tá ligado? Então, assim como nós criticamos o Alex, eu acho que no jogo, ele já tinha sido importante nos 2-2. Só que eu tava puto e eu achei que o Alex também, sabe, não tava ainda... Eu acho que na sua melhor condição. Mas no jogo de ontem, cara, ele gastou a bola, jogou muita bola, foi intenso, ajudou demais no ataque, quebrou linhas, conseguiu auxiliar o Verratti, conseguiu confundir a zaga. Então, cara, Alex Teixeira, Felipe Coutinho também, pra mim, estreou ontem, tá? E detalhe, não foi um tempo bem, não foi 20 minutos. Felipe Coutinho, e ele jogaria os 90 minutos ontem. Não saiu ofegante, não saiu mal. E a mesma coisa o Alex Teixeira. Não saiu ali extenuado, não. Saiu bem, cara. Os caras estavam bem. A gente até brincava, rapaz, o que o Felipe deu para esses caras aí no intervalo? Ou então deu no jogo, nos treinamentos, que os caras voltaram totalmente diferentes daquele jogo horroroso contra o Atlético Goianiense. E aí, Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, juntamente com o Jair, Matheus Carvalho e o Léo, cara, para mim, se destacaram demais na partida de ontem. Se eu estiver esquecendo alguém, me perdoe, deixa a sua opinião. E o Vasco, com a vitória de ontem, cravou a sua classificação para a Sul-Americana de 2025. Depois de 5 anos aproximadamente, o Vasco volta a disputar uma competição internacional. Eu queria saber da sua opinião, porque a classificação, depois dos resultados de ontem, fechou assim. Basta na 10ª colocação e ainda pode chegar aos 50 pontos. Eu não vou sonhar aqui com vaga de pré-libertadores, nada disso. Eu nem sei como é que fica essa combinação. Sinceramente, eu não sei se o Vasco ainda tem possibilidades. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Mas o Vasco, independente do que aconteça no 9º e no 8º colocado, o Vasco tem condições, sim, de chegar aos 50 pontos. Um outro grande detalhe disso tudo é que hoje tem 2 jogos importantes, tá? Flu-C contra o Cuiabá e Atlético Paranaense versus Bragantino. Eu vou torcer demais para o Cuiabá, meu irmão. Ai, Jesus, já pensou? Seria lindo, né? Bom, e corrida por Luiz Castro. E engraçado, o corretor aqui botou Luiz com Z, porque dificilmente você coloca Luiz com S. Então, dá um desconto aí, galera. Mas o Luiz, de novo aqui, o Luiz Castro está conversando com muitos clubes do Brasil. Inclusive, já está circulando que o Galo quer ele. E um dos clubes que queria o Luiz Castro era o Corinthians. Só tem um detalhe. No meio dessas tratativas, aí parece que o presidente do Corinthians vai permanecer com a dupla dos Ramuns, né? Lá. Porque os caras mandaram bem, tem que falar o que é, né? São 8 vitórias consecutivas, 24 pontos. Não perderam mais pra ninguém. Então, quer dizer, depois daquela virada contra o Criciúma, eles foram ali mantidos para 2025. E fica essa questão. Então, quer dizer que o Luiz Castro não está só conversando com o Vasco. E o Vasco parece que já mudou até os planos. Acho que o Vasco agora quer o Pedro Caixinha para 2025, segundo o Lucas Pedrosa. Essa informação também o Fabinho já tinha dado. E se caso ali ficasse meio embaçada essa história do Luiz Castro, que agora, né, tá ouvindo todo mundo e, porra, deve até de abrir um leilão para ver aonde vai ser melhor, quem vai pagar mais.
Enfim, o Vasco já está pensando no Pedro Caixinha, que está sendo menos cogitado em outros clubes para poder assumir para 2025. Só tem um detalhe, tá? E o Deco vai ficar louco. Mas especulado no Vasco, Fernando Diniz não deve permanecer no Cruzeiro. E, desculpa, essa informação vem lá da Rádio Itatiaia. E todo mundo sabe quem é que o Felipe é apaixonado. O Felipe não, desculpa, o Pedrinho é apaixonado. Eu vivo confundindo o nome dos dois. Todo mundo sabe quem o presidente Pedrinho é apaixonado. E você aí não... Enfim, não duvide que o Fernando Diniz possa aparecer no Vasco em 2025 não, tá? Agora, quem teve aparecendo em São Januário foi ali o Andréa Radrizzani, aquele homem que está de olho na SAF do Vasco da Gama, investidor, que tem ali também, sabe, empresário junto com ele, tem um grupo financeiro que é dono hoje de um clube italiano, o Sampdoria, que está muito mal das pernas lá na Série B do italiano, está na 12ª colocação, e diz assim a informação. O representante de André Radrizzani esteve presente em São Januário durante a partida contra o Atlético Mineiro. Embora o lado italiano reconheça a preferência da torcida por Evangelos Marinakis, ele acredita que o que realmente importa é uma proposta sólida em um projeto esportivo viável. Além disso, existe a possibilidade que Radrizzani visite o Rio de Janeiro nos próximos dias para se encontrar com a diretoria vascaína. Bom, meu Deus do céu, né, irmão? O cara, como eu disse, não conseguiu ficar com o Leeds. Ficou lá 6 anos, vendeu o Leeds para outro investidor. Só tem uma coisa, né? Pelo menos ele conseguiu comprar o Leeds lá da Inglaterra, né? Enfim, a gente sabe como é que é a legislação britânica. Mas independente disso, foi muito mal lá. Muito mal também no Sampdoria, mas diz que vai chegar aqui para poder conversar com o Pedrinho e companhia. Bom, queria ele aqui, meu irmão, porque tá aqui, ó. Andréa é proprietário do Azer.com. Uma joint venture sediada em Londres e Milão, tá vendo? Pelo menos tem empresas lá. Então não é aquele trambiqueiro, sabe? Como é a situação aí do outro que tentou comprar o Everton e acabou quebrando, que era o Josh. Pelo contrário, ele tem negócios na Inglaterra. Trabalha junto com fundos de investimento para adquirir negócios do esporte. Provavelmente a proposta será de Azer mais fundo, lastro, dinheiro, como no Sampdoria. Ou seja, mais ou menos como ele fez para comprar o Sampdoria, ele vai tentar fazer para comprar o time do Vasco da Gama. Bom, você deixa a sua opinião se você gosta dessa possibilidade ou não. Agora, aqui estão as aspas que todo mundo esperou lá da Sky Sport, que teve exibindo uma entrevista onde Evangelos Marinakis falou do Vasco da Gama, das suas pretensões, e aqui ele teve revelando os motivos que fazem ele comprar um clube. E detalhe, já eu vou trazer aqui um vídeo também do Jorge Nicola, que foi um dos primeiros a falar sobre Evangelos Marinakis no Vasco, que vai falar ali que ele está tentando acelerar os processos e que o Juliano Bertolucci está ajudando aí nesses trâmites, sabe, fazer esse intercâmbio para a compra do Vasco da Gama. Se liga só, aspas de Marinakis deixam claro os motivos de ter escolhido o Vasco da Gama. Queria perguntar sobre a estrutura multiclube. Você já está em Portugal. Isso daqui é, no caso, o jornalista lá da Sky Sport perguntando para ele nessa entrevista. Você já está em Portugal, na Grécia e na Inglaterra. E me disse que a Itália e o Brasil também estão nos seus alvos. Dizem aí que um outro clube que ele está tentando comprar é o Monza, lá da Itália. Vamos voltar. Está certo? Possivelmente Vasco da Gama? Aí agora o Evangelos Marinakis vai responder. Há discussões. O que eu posso dizer é que em todo... Deixa eu só aumentar um pouquinho, para poder ler melhor aqui, galera. Há discussões. E o que eu posso dizer é que tudo em que quero me envolver precisa ser algo importante. A tradição é muito importante e sempre faz mais sentido para mim administrar ou possuir. Mas nos grandes clubes,
onde falamos de milhões de adeptos, não se considera isso como propriedade. Não posso usar a palavra comprei. O Olympiacos ou comprei o Nottingham Forest. Isto é algo enorme. É para todos os apoiantes ou torcedores, para milhões de pessoas. Por isso, não posso ver isto como um negócio. É muito importante, em tudo que eu estou envolvido, ser uma equipe que tem uma grande base de adeptos. Ou seja, ele falou, cara, eu prefiro administrar ou comprar. Mas mesmo eu comprando, eu não vou tratar isso como um negócio, um simples negócio, só para ganhar dinheiro, porque envolve pessoas, envolve milhões de pessoas, envolve torcedores. Então, quer dizer, e outra coisa, isso tem que ser importante para mim e tem que ser importante para quem está junto comigo. E uma outra coisa, ele sempre busca comprar um clube com uma grande base de torcedores. Bom, eu não sei quantos torcedores tem no Olympiacos, eu não sei quantos torcedores tem no Nottingham Forest. Bom, diz que lá no Rio Ave, ele até fala nessa entrevista, tem bem pouquinho, mas, cara, bater aqui no Vasco, ele vai ficar maluco, irmão. Porque o Vasco aí dá quantas Inglaterras? E outra coisa, é norte a sul. Aonde o Vasco vai jogar, a gente sabe como é. E olha só, o empresário Juliano Bertolucci auxilia Evangelos Marinakis nas negociações para a aquisição da SAF do Vasco. Segundo Jorge Nicola. Além disso, o representante do empresário grego, Evangelos Marinakis, está hospedado na Zona Sul para tentar agilizar processos e conversar para a aquisição do Vasco SAF, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. Se liga na informação do Jorge Nicola. Novidade nas tratativas entre Marinakis e Vasco da Gama. O Evangelos Marinakis, o magnata grego, que admitiu nas últimas horas em entrevista à Sky Sports que negocia sim a compra da SAF do Vasco, ele tem contado com a ajuda de Giuliano Bertolucci. Você lembra do Bertolucci, né? O maior empresário brasileiro em atividade, o cara responsável por levar praticamente todos os jogadores importantes do Brasil para os principais clubes do mundo. O Bertolucci, eu consegui apurar, tem a exclusividade nas tratativas entre Vasco e Marinakis. O Edu Gaspar representa o Evangelos Marinakis, o Pedrinho representa o Vasco e o Giuliano Bertolucci surge como uma ponte. É ele quem faz o contato, é ele quem está tratando do assunto. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma das pessoas próximas ao Bertolucci, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estamos na fase das diligências. A chance de dar certo parece ser muito boa, fecha aspas. Por diligências, entenda-se um estudo, uma avaliação por parte do Marinakis em relação à situação financeira do Vasco, questão envolvendo a 777, as dívidas, o patrimônio, o valor do elenco, tudo isso está sendo debatido entre Edu Gaspar, o Evangelos Marinakis, o Bertolucci e os representantes do Cruz Maltino. Só é importante destacar novidade nas tratativas entre Marinakis e Vasco da Gama. O Evangelos Marinakis, o magnata grego, que admitiu nas últimas horas em entrevista à Sky Sports que negocia sim a compra da SAF do Vasco, ele tem contado com a ajuda de Giuliano Bertolucci. Você lembra do Bertolucci, né? Bom, o maior empresário brasileiro em atividade, o cara responsável por levar praticamente todos os jogadores. Então, quer dizer, o Nicola aqui vem dizendo que existe a possibilidade do Juliano Bertolucci estar envolvido e que eles estão naquelas fases de trocas de documento para poder saber as dívidas do Vasco, como é que faz para entrar no Vasco. E também o Vasco quer saber quem é o Evangelos Marinakis. Então ali existe até confidencialidade nesses documentos. Muita gente aí falando, olha, que o grego é isso e aquilo. Irmão, se o Vasco está indo nas contas do cara, o Vasco não pode nem expor isso. O cara presta, não presta, o Vasco vai fazer a avaliação, vai aceitar ou rejeitar. Da mesma forma o Marinakis. Ele não pode chegar, olha, falou que é 1 bilhão, mas é 1 bilhão e 500, é 1 bilhão e 600. Ele não pode fazer isso, porque existe ali uma confidencialidade. Contudo, bom, parece que o Juliano Bertolucci está envolvido no meio dessa negociação. Tem outras coisas que nós estamos sabendo. Estamos tentando até construir uma boa matéria para trazer para vocês aqui sobre o Evangelos Marinakis, algumas informações. Pessoas aí, sabe, que tem acesso. Eu não vou revelar ainda, porque aquilo, como diz o Fabinho, tem que estar bem amarradinho, tudo bonitinho, para a gente poder falar aqui no canal. Mas assim que a gente tiver tudo certinho, a gente vai subir isso lá no nosso X, no nosso Instagram. Se você não nos segue no X e nem no Instagram, faça a boa. Bom, eu vou dar um pulinho aqui rapidinho agora para ver se sai alguma informação importante para a gente poder fechar esse vídeo. Bom, já vou voltar para cá porque não tem nada assim de interessante. Só que o André Radrizzani, pretende vir no Rio de Janeiro. Já falei isso aqui no vídeo. Então, cara, eu queria saber da sua opinião sobre essa questão de técnicos. Quem você quer no Vasco da Gama para 2025? Fernando Diniz, você gosta? E aí, Pedro Caixinha
Outro técnico, parece que o Luiz Castro não vem. E essa questão da venda da SAF do Vasco, você concorda, não concorda? Tem que ter cuidado. Vamos com calma, já quebramos a cara aí, né? Bom, foi falta de aviso. Mas, contudo, você curte, não curte? E sobre o Vasco, essa equipe, quem você salvaria depois do jogo de ontem? Até covardia de perguntar isso, né? Tá arriscado de você salvar em 6 ou 7 aí. Mas quem você quer ver no elenco do ano que vem no Vasco da Gama e quem você não quer ver? Para poder finalizar, ainda dá. Galera, vocês sabem dessa combinação? Sinceridade. Vou até dar uma apurada hoje para me trazer no vídeo de manhã cedo, se o Vasco ainda tem chances matemáticas, porque eu já vi loucuras acontecendo no futebol. Eu não estou sonhando com isso, tá? E é por isso que, de repente, lá o site da Sul-Americana ainda não cravou o Vasco na Sul-Americana de 2025. Aquela arte ali, quem fez fomos nós. Entendeu? Então, fica essa questão aí. Será? Não rola? E aí? Ainda dá para sonhar? Como é que fica? Porque a rodada 38 vai pegar, hein? Sem contar que o Botafogo pode ser campeão 2 vezes esse ano, né? E a gente vê, né, rapaz, quando você monta um time mais ou menos decente, o que acontece. Bom, tô metendo no meu pé. Fique com Deus. Aí na discussão, isso aqui, rapaz, deve estar cheio por isso aqui. Mas fique com Deus. Papai do céu te abençoe. Amanhã de manhã cedo eu volto. E hoje tem o NTCast. Valeu? Fui que fui, galera.